Olá, sejam muito bem-vindos ao Orla, o Observatório da Realidade Latino-Americana, uma produção do Centro de Estudos Latino-Americanos. Meu nome é Aquiles Melo e a proposta de nosso trabalho, como vocês já sabem, é mantê-los atualizados sobre os últimos acontecimentos de nossa pátria grande. Neste episódio, nós vamos tratar sobre as eleições do Uruguai, ocorridas no último dia 27 de outubro, em paralelo com as eleições argentinas. Pouco noticiada, as eleições do Uruguai traz uma novidade. A Frente Ampla, que governa o Uruguai desde 2005, frente esta que contém em suas bases o ex-presidente Pepe Mujica, não conseguiu lograr o mesmo êxito da esquerda argentina, ou seja, levar as eleições no primeiro turno. No Uruguai nós teremos o segundo turno, então, entre Daniel Martinez, que é o candidato pela Frente Ampla, e Lacalle Pou, que é o candidato pela centro-direita. Para tratar um pouco sobre a conjuntura política do Uruguai, bem como o processo eleitoral, nós convidamos o professor Daniel Silva, professor de Relações Internacionais da Univale e pesquisador do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, nosso parceiro aqui, para conversar um pouco sobre como foi esse processo, uma vez que este pesquisador estava acompanhando as eleições in loco. Daniel, nos conte aí um pouco mais sobre como foram as eleições. Bem, eu sou Daniel Corrêa da Silva, sou professor do curso de Relações Internacionais da Univale, de Santa Catarina, e também sou membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. A função dessa discussão aqui é entender o movimento das eleições no Uruguai, que ocorreram em primeiro turno no último dia 27 de outubro e que vão ter o seu segundo turno no dia 24 de novembro. Diante da circunstância uruguaia, é importante sublinhar de início o seu aspecto histórico, porque o Uruguai é um país que, tal como boa parte das nações latino-americanas, passou por um período de ditadura militar que foi de 1973 a 1985. E o Uruguai, diante desse processo de ditadura militar, teve logo antes, um pouco antes do processo da ditadura, a criação de uma força política chamada Frente Ampla, que juntou uma coalizão de uma série de partidos ditos progressistas no Uruguai, juntamente com alguns movimentos populares. E essa era uma das forças de oposição que vigoravam no Uruguai antes do processo da ditadura militar, junto com uma das forças mais avançadas e mais consequentes do ponto de vista político, que era a Organização de Libertação Nacional Tupamaro, da qual fazia parte, um dos membros mais emblemáticos aí, era o Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai nos últimos anos. Esse cenário da ditadura uruguaia foi fortemente enfrentado pelo país depois do período de redemocratização, um pacto que estabeleceu a redemocratização no Uruguai e que permitiu a esse país desfrutar certas benesses de um modelo de democracia liberal, republicana, da democracia burguesa uruguaia, né? E dentro desse processo de democracia burguesa no Uruguai, a Frente Ampla foi se reconstituindo como uma força política relevante no país. Tinha sido decretada a sua ilegalidade durante o período da ditadura, mas ela retoma esse processo depois. E o Uruguai passa por uma condição em que a Frente Ampla vai acumulando cada vez mais votos e cada vez mais presença no ambiente político uruguaio. E a Frente Ampla conquista sua primeira vitória eleitoral presidencial no ano de 2005 com Tabaré Vázquez, um sujeito que tinha uma importância como liderança política da Frente Ampla porque já tinha sido candidato outras 3 vezes dentro do processo político uruguaio. E uma vez que Tabaré Vázquez se consolida como presidente, ele implementa uma agenda, um programa de algumas alterações do ponto de vista da base de desenvolvimento político uruguaia voltados ao modelo de administração de um excedente econômico que durante os anos 2000 era bastante destacado e que permitiu à Frente Ampla ter uma vida sólida durante o processo de desenvolvimento uruguaio
e conseguindo fazer o seu sucessor, já que no Uruguai não é permitida a reeleição dos candidatos, o mandato é de 5 anos e assume o governo no Uruguai o presidente Pepe Mujica, José Mujica, que é conhecido aí, celebrado internacionalmente pelas suas posturas, pelas suas condições de vida extremamente simples, austeras, e também por ter sido um dirigente de uma organização política revolucionária como eram os Tupamaros nos anos 70, e tinha sido fortemente perseguido, preso e reprimido durante a ditadura uruguaia. Portanto, tinha uma simbologia muito grande a eleição de Pepe Mujica. Uma vez eleito, Mujica faz uma administração bastante modesta do cenário uruguaio nas condições estruturais, portanto, permanece um modelo de condução da política econômica bastante conservadora, sem grandes abalos, sem grandes alterações, e o Uruguai vai se consolidando como uma espécie de paraíso do liberalismo de esquerda. Por que o Uruguai se consolida como paraíso do liberalismo de esquerda e por que José Mujica é tão celebrado entre várias partes da esquerda mundial? Porque Mujica precisamente coloca em pauta algumas questões que sempre sofreram uma série de pressões dentro do sistema internacional e principalmente na América Latina para serem tomadas como pautas fundamentais. A primeira delas é colocar para votação, para a população uruguaia, um debate aberto sobre o tema do aborto. E o aborto hoje é descriminalizado, despenalizado na sociedade uruguaia. Há uma série de programas em paralelo que tentam estabelecer princípios para evitar a interrupção da gravidez, mas que, caso ela ocorra, ela possa ocorrer com o amparo do Estado e com uma política muito ativa de redução de danos para uma mãe uruguaia que decide abortar no seu processo de gravidez. E também uma das medidas muito celebradas pela esquerda liberal, uma medida tomada por José Mujica, foi a regulamentação e a descriminalização do uso da maconha. E o uso da maconha para fins recreativos é liberado no Uruguai com um bom grau de controle na sociedade uruguaia, registros prévios, quantidades limitadas, programas que tentem libertar pessoas do vício das drogas. Então tenta-se ter um programa socialmente constituído para enfrentar o tema das drogas. E José Mujica dava inúmeras declarações já durante o seu processo de administração da presidência do Uruguai, de que ele estava tomando aquela medida não como um incentivo ao uso da droga, mas sim como uma tentativa de enfrentar indicadores de violência no Uruguai que vinham numa crescente histórica desde o início dos anos 2000. E a administração de Tabaré Vázquez já cultivava esses indicadores negativos. Na verdade, desde os anos 2000 eles já vinham crescendo. Tabaré Vázquez faz uma administração de 2005 a 2010 e Mujica vai de 2010 até 2015 no governo uruguaio. E essa administração de Mujica lida com o tema da droga a partir da descriminalização, sobretudo para tentar criar uma alternativa. Mujica falava muito disso. Eu estou trabalhando o tema da descriminalização da maconha dentro de um tom experimental, que não significa em absoluto um exercício de validação ou de incentivo ao uso da droga. E era um caráter experimental para enfrentar essa violência crescente no Uruguai. Acontece que Tabaré Vázquez, ao se tornar presidente do Uruguai, segue tendo uma política econômica completamente conservadora, austera, com gastos sociais muito limitados e sem conseguir dar conta agora, nesse mandato, de um cenário que coloca o Uruguai na centralidade, tal como outros países da América Latina, da crise social, econômica e política latino-americana. E Tabaré Vázquez faz uma administração nos seus 5 anos, agora se encerrando em 2019, e entregando o poder já em 2020 para um novo candidato, diante de um cenário em que essa alternância de poder da Frente Ampla vai apresentando sinais de desgaste perante a população uruguaia. E Tabaré Vázquez foi presidente do país de 2005 a 2010, depois de ter tentado por 3 vezes. Mujica é presidente do Uruguai de 2010 a 2015 e Tabaré Vázquez assume um novo mandato de 2015 até 2020.
E essas eleições de 2019 vão marcando uma espécie de esgotamento do modelo da Frente Ampla na América Latina. E aí vale a pena nós nos debruçarmos sobre as condições específicas da sociedade uruguaia que fazem com que o modelo da Frente Ampla dê os seus sinais de esgotamento. O Uruguai segue profundamente dependente da variação dos preços internacionais de produtos muito básicos, principalmente a carne e alguns dos seus derivados, e o leite e alguns dos seus derivados. Além disso, a exportação de madeira e do processamento de algumas polpas de madeira. Do total dessas exportações do Uruguai, que pegam praticamente aí 40% da receita de excedente dessas exportações, o país não consegue se desvencilhar diante da queda internacional desses preços e faltam recursos para administrar a sociedade uruguaia, ainda que ela seja uma sociedade pequena, com 3,5 milhões de habitantes. Mas lidar com os dramas sociais uruguaios e essa redução da renda real, da possibilidade dos uruguaios de sobreviver, se torna um horizonte extremamente difícil. O Uruguai, por exemplo, é um país que não tem soberania alimentar. É um país que tem dificuldades na produção de alimentos em geral para a sua população, ainda que ela seja muito pequena. E que, portanto, também enfrenta uma condição social muito deteriorada quando não tem uma grande produção de bens industriais. E isso faz com que no Uruguai o custo de vida seja muito alto. E esse custo de vida mais alto, frente a um cenário em que os preços internacionais já não ajudam a manter um pacto, uma dinâmica social vigorosa, o modelo dos 15 anos de Frente Ampla vai desaguando cada vez mais em indicadores de violência preocupantes. E na sociedade uruguaia nós podemos perceber que ao longo dos últimos anos tem indicadores de violência que só de 2018 para 2019 registraram 48% nos índices de assassinatos no Uruguai. 53% de aumento nos indicadores de assaltos, roubos violentos na sociedade uruguaia. Isso começou a criar um cenário de muita mobilização social contra esses indicadores de violência. E isso nos traz diretamente para o cenário das eleições do Uruguai, porque o cenário de degradação da vida política e, sobretudo, econômica e social no Uruguai, combinado à escalada dos indicadores de violência, faz com que o Uruguai, que era aquele país tido como o paraíso do liberalismo de esquerda, se defronte com a sua realidade. Quando materialmente, em termos concretos, o Uruguai começa a enfrentar suas dificuldades mais extremas, a população reage. E aí, portanto, o liberalismo de esquerda é insuficiente para dar respostas à crise estrutural do capitalismo dependente uruguaio. Por quê? Porque a libertação do aborto, ou a despenalização do aborto, e a legalização das drogas são pautas progressistas, mas não são pautas revolucionárias. São pautas que atuam na aparência dos fenômenos, mas não tocam na sua essência. E, portanto, sem enfrentar o caráter da dependência e do subdesenvolvimento uruguaio, a Frente Ampla vai dando seus sinais de esgotamento social, político e, sobretudo, eleitoral. No primeiro turno das eleições uruguaias, a Frente Ampla é vencedora, com uma porcentagem de votos menor do que se esperava. A Frente Ampla faz 39% dos votos, enquanto Luiz Lacalle Pou, que é o candidato da oposição do Partido Nacional no Uruguai, faz pouco mais de 28% dos votos. E esse indicador de Luiz Lacalle Pou faz com que, na coalizão de partidos oposicionistas à Frente Ampla, as primeiras pesquisas do segundo turno indiquem uma votação para Luiz Lacalle Pou de 47% e uma votação de 43% para Daniel Martínez, que é o candidato atual da Frente Ampla uruguaia, ex-prefeito de Montevidéu, e que tenta encarnar uma possibilidade de continuidade da Frente Ampla, estendendo o seu domínio, a sua hegemonia política no Uruguai de 15 para 20 anos, renovando mais um mandato. No entanto, esse cenário que parecia o paraíso do liberalismo de esquerda, que é o Uruguai, vai se colocando diante dos seus dramas, dos seus problemas, e colocando o Uruguai, de fato, no mapa da crise social latino-americana. Isso faz com que o Uruguai se depare, por exemplo, com uma condição muito peculiar, que foram as votações
do dia 27 de outubro último, vinculadas a um processo de reforma constitucional que estava em discussão no Uruguai até esse dia 27 de outubro. E vale a pena destacar os 3 pilares principais dessa reforma constitucional que estava sendo trabalhada no Uruguai até o primeiro turno das eleições. Elas davam conta de trazer uma reforma institucional baseada no seguinte: tendo como pano de fundo o aumento exponencial dos indicadores de violência no Uruguai, os 3 principais aspectos dessa reforma constitucional iam no sentido de, número 1, criar uma Guarda Nacional no Uruguai, formada por cerca de 2.000 militares reformados. E essa guarda receberia um treinamento das forças policiais uruguaias e atuaria como uma força de segurança pública nas ruas do Uruguai, tentando combater os índices de violência e criminalidade. O segundo elemento era fazer com que o Equador se tornasse um país que não garantisse a presunção de inocência a priori e cujos acusados por crimes hediondos, tais como assassinatos, sequestros, estupros e roubos de grande magnitude, fossem todos eles considerados já a priori sujeitos que ameacem a ordem pública e que, portanto, em função de serem acusados ou suspeitos de praticar esses crimes hediondos, sejam já imediatamente colocados na cadeia e vão ter que responder a um processo já presos. O terceiro pilar dessa reforma constitucional no Uruguai trazia a ideia de que o país aprovasse a prisão perpétua, que poderia ser uma prisão perpétua revisionável para todos aqueles que fossem condenados a mais de 30 anos de prisão. E diante dessa condição, o Uruguai avançaria fortemente num cenário que é de guerra de classes por toda a América Latina, cujas expressões mais características a gente vê acontecendo no Brasil e também vê espalhando, pipocando em vários outros países da América Latina. Mas tinha-se o Uruguai como o pretenso paraíso do liberalismo de esquerda, tal como o Chile era até ontem o oásis do liberalismo de direita. E o que nós vemos numa variação do cenário político uruguaio é que esse Uruguai, que por muitas vezes encarnou o paraíso do liberalismo, quando se deparou com uma condição mais extrema, em que tinha que dar respostas políticas, econômicas e sociais mais contundentes, não encontrou respostas no modelo do liberalismo de esquerda capitaneado ou materializado na Frente Ampla. E, portanto, isso traz um alerta do ponto de vista eleitoral e político para este Uruguai de 2019. O fato de que, diante do processo eleitoral, muito provavelmente, a Frente Ampla sofre uma derrota no Uruguai. Se vencer, ela vai vencer por uma margem muito pequena. Tal como no último dia 27 de outubro, o próprio plebiscito desta reforma constitucional do Uruguai foi derrotado, mas foi derrotado por uma margem mínima. Vale sublinhar aqui, até a última semana de votação, a vantagem era pela aprovação da proposta, com um pouco mais de 53% dos votos. E aqui na nossa avaliação nós vamos entendendo que, como a última semana que antecedeu a votação de 27 de outubro no Uruguai, também teve na América Latina a explosão do protesto popular no Chile e uma brutal repressão das forças de segurança, sobretudo pelos carabineiros, que são uma polícia vinculada às Forças Armadas no Chile, isso acendeu um sinal de alerta e contribuiu fortemente para uma reversão da tendência na população uruguaia, que era de aprovação da proposta de reforma constitucional, mas que, diante do sabor das circunstâncias no Chile, colaborou para que houvesse uma reversão dos votos e a proposta fosse efetivamente derrotada nas eleições de primeiro turno do Uruguai. E vale a pena aqui, como lição histórica, perceber que quando o Uruguai derrota essa proposta, ela sofre uma derrota em termos eleitorais, mas não em termos políticos. Por quê? Porque Luiz Lacalle Pou, candidato do Partido Nacional, do Partido Blanco no Uruguai, que é o principal partido da oposição constituído hoje contra a Frente Ampla, consegue arregimentar um grande apoio de outras coalizões de partidos, juntando inclusive o Partido Colorado e alguns setores da extrema-direita uruguaia, porque o Uruguai também teve o seu Bolsonaro, um candidato que era um militar reformado, que
que arrebanhou 10,8% dos votos, com discurso de extrema radicalidade política. E vale sublinhar aqui que no somatório desses votos existe a possibilidade de que Luiz Lacalle Pou seja eleito. No entanto, algumas contradições no processo uruguaio que vão podendo dar alguma chance de vitória à Frente Ampla, principalmente o fato de que a coalizão do Partido Blanco Nacional com Luiz Lacalle Pou arrebata alguns votos do Partido Colorado, mas ao mesmo tempo esse Partido Colorado tem certos valores que não comungam com o partido de extrema direita, que também está junto nessa coalizão anti-Frente Ampla. Portanto, alguns votos podem se dispersar e dar alguma vitória à Frente Ampla no segundo turno das eleições uruguaias. Qualquer que seja a circunstância do resultado eleitoral, vale apontar aqui que para qualquer lado que seja a vitória, essa vitória tende a ser uma vitória bastante apertada, em primeiro momento, e num segundo dado, a gente percebe uma evolução das forças mais reacionárias, oposicionistas da Frente Ampla Uruguaia. E aqui vale sublinhar também o seguinte: a própria Frente Ampla, ao demonstrar sua incapacidade de lidar com a crise uruguaia na atualidade, pavimentou o caminho, abriu espaço para um discurso mais radical. E Luiz Lacalle Pou encarna essa radicalidade, que seria uma novidade no cenário político uruguaio, já que os 15 anos acumulados de Frente Ampla chegam aos seus sinais de esgotamento por não terem tocado em questões elementares, centrais, estruturais do ponto de vista do desenvolvimento uruguaio. Diante desse cenário, insisto, qualquer que seja a vitória para qualquer um dos lados, muito provavelmente esta pauta que foi derrotada nas urnas do plebiscito uruguaio tende a voltar ao debate público. E Luiz Lacalle Pou, por exemplo, aposta muito nesse cenário da insegurança pública para arrebanhar a maior quantidade de votos possível. E é um sujeito que fala em combater com energia esse aumento da violência no Uruguai. É um sujeito que discute a pauta do aborto, dizendo que não é a favor do aborto, mas que tampouco vai revogar a lei ou vai revisá-la. Sabe que características como o tema do aborto ou o tema da maconha são secundários na sociedade uruguaia atual. Sabe que é fundamental apresentar respostas concretas ao Uruguai, que no sentido, diz o Luiz Lacalle Pou, significa na agenda dele uma maior abertura econômica do Uruguai, uma conexão maior do ponto de vista produtivo, lembrando que o Uruguai já tem uma conexão muito grande do ponto de vista financeiro. O Uruguai se constitui como o bordão da Suíça latino-americana, não exatamente por ter bons chocolates, por ter bons doces de leite ou por ter produtos vindos da agropecuária de grande qualidade. O Uruguai se constitui, nessa circunstância da Suíça da América Latina, entre outras coisas, por ter uma população razoavelmente estável por um determinado período de tempo, mas sobretudo por ser um paraíso fiscal, por ser um grande cenário das finanças latino-americanas. Não são raros os políticos brasileiros, por exemplo, que fazem operações espúrias enviando e recebendo dólares do Uruguai. E, portanto, esse modelo de liberalização financeira no Uruguai, que serviu para garantir uma vida materialmente confortável e que teve, é importante dizer, a cumplicidade da Frente Ampla durante todos os seus 15 anos de administração, vai sendo colocado em xeque agora pela população uruguaia. Luiz Lacalle Pou tem uma ideia de liberalizar não só as finanças, mas todo o aparato produtivo uruguaio. Enquanto que a possibilidade apresentada por Daniel Martínez tenta administrar a crise mais uma vez, tal como Tabaré Vázquez já vinha fazendo. Mas a sensação da sociedade uruguaia é que essa administração da crise é insuficiente para apresentar uma resposta para o cenário atual. Portanto, do cenário, do arcabouço geral que nós temos no Uruguai, como prognóstico, nós poderíamos traçar aqui que o Uruguai tende a ter uma agenda muito mais reacionária do ponto de vista do seu parlamento e tende a enfrentar certas dificuldades do ponto de vista da sua mobilização social. Portanto, se as classes sociais uruguaias, os setores mais consequentes da classe trabalhadora, não operarem em uma lógica de superação da Frente Ampla por um programa político mais radical,
tendem a ser tragados por um modelo que se apresenta como novidade, ainda que não seja. Mas a direita uruguaia, no geral, encarna o tom da novidade, já que são 15 anos de esgotamento da Frente Ampla, sem grandes mudanças significativas para o povo. Portanto, esse cansaço popular com a Frente Ampla pode render uma gigantesca derrota e trazer, vale assinalar que para o próprio Brasil, um cenário de que, diante das eleições municipais, por exemplo, a partir do ano que vem, os modelos de grandes coalizões de esquerda, de grandes frentes de partidos, podem chegar a um cenário de esgotamento muito mais acelerado do que esse que a gente já experimenta na Frente Ampla Uruguaia. Portanto, como o cenário é de crise, em geral na América Latina, os modelos de coalizões e de frentes se mostram absolutamente insuficientes para enfrentar o cenário atual. Essa é uma das grandes lições que o cenário uruguaio nos aponta aqui para o Brasil. O fato de que a coalizão de uma frente ampla e o liberalismo de esquerda não apresentam soluções consequentes e contundentes para a crise latino-americana. Portanto, olho nesse cenário das eleições uruguaias e a gente vai acompanhando aqui a possibilidade desse cenário se reverter diante da trajetória que cumpriu nos últimos 15 anos. É isso, um abraço.